E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do primeiro exame de qualificação da UERJ para o ano de 2017, que fala o seguinte para a gente: um sistema é constituído por 6 moedas idênticas fixadas sobre uma régua de massa desprezível, que está apoiada na superfície horizontal de uma mesa, conforme ilustrado abaixo. Observe que na régua estão marcados pontos equidistantes, ou seja, tem a mesma distância um do outro, numerados de 0 a 6. Ao se deslocar a régua da esquerda para a direita, o sistema permanecerá em equilíbrio na horizontal até que determinado ponto da régua atinja a extremidade da mesa. De acordo com a ilustração, esse ponto está representado pelo seguinte número. Então, olha só, você vai pegar essa régua e vai empurrar ela até um momento que essa régua vai deixar de estar em equilíbrio. E de um lado, do lado esquerdo, a gente tem exatamente 5 moedas. E aqui a gente tem uma única moeda. Essas 5 moedas, elas fazem uma força-peso, equivalente ao peso de 5 moedas. Então, eu vou dizer que do lado esquerdo a gente tem uma força sendo aplicada nessa régua de 5 moedas, e aqui a gente tem a força, peso de uma única moeda. Para a gente poder entender as condições de equilíbrio desse problema em especial, é que quando a gente tem um corpo extenso em equilíbrio, o momento resultante precisa ser igual a 0. Nesse caso, a gente tem 3 forças, né? As 2 forças peso e uma força normal sendo feita pela mesa para equilibrar essa régua. Só que se a gente for olhar, essa força normal ela vai estar exatamente sobre o ponto de apoio, então ela não vai fazer tanta diferença, eu já explico isso. Para cada força que a gente tem um momento, temos 3 momentos. Para que essa régua fique em equilíbrio, o momento associado ao peso dessas 5 moedas precisa ser igual ao momento realizado por essa única moeda aqui. Então, a gente vai dizer que o momento associado às 5 moedas, ao peso das 5 moedas, tem que ser igual ao momento associado ao peso da única moeda. Luiz, por que a gente não vai levar em consideração o momento realizado pela força normal? O momento vai ser dado por força vezes a distância em relação ao ponto de apoio. Se a força normal ela está exatamente no ponto onde a régua está se apoiando, ela não realiza momento, ok? Você também pode ver nesse problema que momento pode ser chamado de torque em determinados gabaritos, mas a gente vai continuar chamando de momento. E vamos lá, eu quero calcular o momento associado ao peso das 5 moedas. A força vai ser a força associada ao peso das 5 moedas. E a distância vai ser a distância do peso até o ponto de apoio. Essa distância aqui. Vamos chamar isso aqui de D5. E eu vou chamar essa distância do P1 até o ponto de apoio de D1. Ok? Que vai ser a distância em relação ao peso dessa única moeda. A força associada ao momento 1 vai ser o peso da única moeda que a gente tem. Agora a gente vai ter um problema só para a gente poder escrever essas distâncias. Por quê? Vamos supor que a distância em relação a esse ponto de apoio esteja exatamente sobre o 2. Qual é a distância do peso dessa moeda, dessas 5 moedas, para o 2? Ah, Luiz, é 2, né? 2 menos 0. Sim. Agora, como que vai ser a distância dessa única moeda para esse ponto? Ah, Luiz, vai ser 4. Certo? 6 menos 4. Então, o que a gente pode dizer? Que se aqui o ponto fosse x, a distância seria x. Aqui, essa distância vai ser 6 menos x, ok? Então, a distância do ponto da força-peso a esse ponto, a gente vai chamar de x. Então, P5 vai ser x. A distância da única moeda em relação ao ponto de apoio vai ser 6 menos x. E essa é a jogada da questão para a gente poder resolver ela.
O peso das 5 moedas, gente, é 5 vezes maior que o peso de uma única moeda. Vocês concordam comigo? Porque a massa é 5 vezes maior. Ó, peso é massa vezes gravidade. Se eu tenho 5 moedas, eu tenho um peso 5 vezes maior. Então, o peso das 5 moedas é 5 vezes maior que o peso de uma única moeda. Então, a gente vai ter que... Vou substituir. 5 P1 vezes X é igual a P1 vezes 6 menos X. Posso simplificar P1 com P1. A gente vai ter 5x igual a 6 menos x. Vou pegar esse x que está diminuindo, passo para o outro lado somando. A gente vai ter 6x igual a 6. E dessa maneira, a gente vai encontrar que x é igual a 6 sobre 6. E isso vai dar 1. Então, para que comece a existir um desequilíbrio, o ponto que as moedas precisam estar uma da outra é o ponto 1, né? X igual a 1. Gabarito, então, vai ser a letra D. Vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!